Olá pessoal, vamos ver mais uma vez aí o Paulo Guedes detonando o Bolsonaro no podcast do Flow. Então fica aí até o final para vocês entenderem qual foi o erro do Bolsonaro, o que deveria de fato ser feito, né? Entender também porque o capitalismo público é a melhor solução para o Brasil. Vamos lá para o vídeo. Precisa disso. Agora, a grande diferença entre o liberal-democrata e o social-democrata é muito clara. O liberal-democrata é alguém que acha que o setor privado é que tem que conduzir a dinâmica de crescimento de uma economia e cabe ao governo justamente reduzir as desigualdades sociais, aparar um pouco esses desequilíbrios setoriais, educacionais, toda essa diferença de oportunidades. Daí existem esses programas sociais. Por exemplo, nós usamos esse conceito durante a calamidade. Ela chegou, nós já tínhamos uma proposta de renda básica. Quando o Covid chegou, nós já colocamos lá. Muita gente interpretou muito mal. Ele botou só em R$200. É um imperativo moral. Você não pode chegar num país onde uma família pobre do Nordeste ganha R$200 e aí um chofer de táxi do Sudeste está parado por causa do distanciamento social, aí você bota em 400. Você não pode fazer isso. O imperativo moral é o seguinte, bota onde estão os programas sociais, 200. E agora aumenta todo mundo junto. Aumenta para 300, para 400. Aí então as pessoas, o Paulo Guedes botou em 200, botou em 200. Era um imperativo moral, eu não podia botar. Estão aqui os assistidos pelo Estado, ganham 200. Aí agora iam dizer, quem votou no candidato dele, ele resolveu pagar o dobro ou o triplo. Não, é um imperativo moral. Você bota igual, manda para a Câmara, e a Câmara, corretamente, o Senado depois, aumenta. E aí acabou indo para 600, acabou triplicando. Né? Foi um movimento que o próprio presidente à época falou, bota mais aí, porque ficou uma competição de política, quem paga mais, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Isso aí, essa primeira parte daí é importante para a gente entender alguns dos grandes problemas que aconteceram de fato com esse modelo que o Paulo Guedes e o Bolsonaro implementaram, principalmente foi pelo Bolsonaro, né? Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem bem como é que isso aconteceu. Olha lá, Auxílio Brasil de 600 aumenta o risco fiscal e pressiona a inflação se for mantido. Então isso aqui eu só quero mostrar para vocês um pequeno detalhe aqui dessa notícia. Tá aqui. A permanência do benefício em 600 é um tiro no pé quando o assunto é controle inflacionário. É um efeito em cascata. Se você continuar injetando dinheiro na economia, vai ter mais pressão sobre os preços. Essa pressão sobre os preços ela afeta principalmente os mais pobres, como todo mundo sabe, certo? Vamos lá. Então a gente precisa contrair urgentemente a política fiscal para conseguir passar por um processo de aceleração que não venha acompanhado de inflação. Né? Esse daí é um dos grandes problemas desse modelo, que foi um modelo que foi o carro-chefe do modelo do Bolsonaro. Foi o que ele mais falou na sua campanha de reeleição e foi o que mais gerou um problema no orçamento fiscal. Foi o que mais ele, de fato, gastou dinheiro, né? Gastou esses R$600 aí no auxílio, que era o que ele tanto criticou do Bolsa Família. É um programa que, além de gerar essa inflação, agora eu vou falar da outra parte do problema. Ela é um problema que ele gera gastos na economia. Com esses gastos, ele está tirando do setor produtivo. O setor produtivo são o quê? As empresas. Ele tira os impostos das empresas para colocar esses impostos para dar nesse Auxílio Brasil, assim como outros governos podem fazer o mesmo, seja Bolsa Família, seja lá o que for. O que acontece com isso? Você está tirando do setor produtivo e colocando no setor improdutivo, colocando para as pessoas gastar. Isso é um gasto contínuo. O que deveria de fato ser feito? É o que a China vem fazendo. Não na medida exata do capitalismo público, mas já vem fazendo. O capitalismo público ele é um modelo que ele faz isso aqui. A China, por exemplo, ela estava nesse patamar aqui, vocês podem ver, né? Aqui na década de 90, tem outros que levam até 78, que a curva é ainda maior, mas aqui já dá para vocês entenderem, a participação no PIB mundial. PIB é o Produto Interno Bruto do mundo, é a economia de cada país em relação, aqui no caso, ao mundo. Aí estava aqui a China lá embaixo e os Estados Unidos lá em cima. Conforme a China começou esse modelo de
permitir às empresas públicas terem maior investimento, ao invés de ficar gastando dinheiro com esses Auxílio Brasil, Bolsa Família, com um monte de gasto do governo, ao invés de ficar gastando isso, investir mais nas empresas públicas, a China cresceu. Hoje ela já está passando os Estados Unidos, está fazendo um X. A economia chinesa hoje já passa os Estados Unidos em paridade de poder de compra. Se vocês forem analisar PIB nominal em dólar, ainda já está encostado, mas em paridade de poder de compra, que é o que de fato faz sentido se analisar. A China já passou os Estados Unidos. Então aqui, se vocês forem ver, o número de pessoas pobres na China caiu drasticamente. Aí está aqui, lá, de 1978, olha como caiu o número de pessoas pobres. Isso aqui, se vocês forem ver, a China tirou da pobreza praticamente 800 milhões de pessoas. É um número enorme. Com essa medida, que eu vou explicar melhor como é que funciona o capitalismo público para vocês. Fica aí para vocês entenderem bem isso aí. Aí está aqui, evolução do PIB chinês. Está lá, de 1978. Olha como subiu verticalmente, né, uma subida ali, quase que um alpinismo, né, numa montanha. Aí você está vendo aqui como em 1917 já está lá em cima, o que estava em 78 lá embaixo. E aí aqui a gente tem, ó, das 500 maiores empresas do mundo, estava aqui a China, que em 2000 estava lá embaixo, todos os outros países desenvolvidos estavam à frente da China. Hoje a China passou, todo mundo passou, inclusive os Estados Unidos. Ela tem mais empresas e dentro dessas empresas, das 500 maiores empresas do mundo, então a maioria já são empresas públicas chinesas. Então a gente, com esses dados aí, tem muitos outros dados aqui, né, que eu poderia até mostrar, mas com esses dados já dá para eu iniciar o seguinte. Entendam a seguinte questão. O capitalismo público, ele aumenta o crescimento econômico ao mesmo tempo que reduz a desigualdade. Por que isso acontece? O capitalismo público acontece da seguinte forma. Você tem o Estado, ao invés de ficar gastando com Bolsa Família, Auxílio Brasil, com um monte de gastos que são ruins porque vai sendo desperdiçado ao longo dos anos muito desse dinheiro com corrupção, com tudo mais. Ao invés de fazer isso, o capitalismo público faz o seguinte: o Estado investe nas grandes empresas públicas, ele vai criando grandes empresas públicas. Então você pensa o seguinte: o Brasil tem um PIB hoje de trilhões e que quase 40% é imposto. Se você investir esses 40%, ao invés de gastar, você investir nessas empresas públicas, e eu vou explicar por que essas empresas públicas são diferentes das empresas públicas atuais. As atuais são ineficientes. Por que elas são ineficientes? Porque ela tem gerência política. As empresas públicas no capitalismo público não têm gerência política. Elas são administradas igual às empresas privadas. Só que ela tem uma diferença, que elas reinvestem o lucro, enquanto no capitalismo vulgar, o lucro vai para o dono, vai para o rico, gerando a grande desigualdade e travando a economia. Enquanto nessas empresas públicas do capitalismo público, o lucro volta para a empresa, gerando mais desenvolvimento econômico, mais desenvolvimento da empresa e, portanto, multiplicando isso para várias empresas, gerando mais desenvolvimento econômico. É isso que a gente está vendo praticamente na China. Então, o que acontece? Essas empresas, elas levam o maior crescimento econômico, redução da desigualdade, aí levam uma ascensão da classe média, se torna uma classe média muito mais forte, aumentando mais uma vez a economia, o crescimento econômico. A economia se mantém uma economia de mercado, porque são empresas concorrendo, então é uma economia de mercado, não é uma economia planificada, como no socialismo, seja lá o que for. A economia se torna mais competitiva, né? Aí a gente evita até a fuga de capital para o exterior, porque ao invés de ser empresas multinacionais que estão levando as riquezas daqui para fora, vão ser empresas nacionais. Então o país... tudo isso leva a um ponto em que o país cresce mais, se desenvolve mais.
Eu tenho muita coisa para falar sobre o capitalismo público, mas eu vou deixar aí para os próximos vídeos. Acompanhem, se inscrevam no canal aí para vocês entenderem mais. Depois eu vou falar mais sobre como isso reduz o Estado. Parece estranho falar isso. Por quê? Porque reduz o Estado governamental, que é o Estado em que os políticos mandam, em que tem político mandando, político interferindo, e que esse Estado é ineficiente, esse Estado tem corrupção, esse Estado tem todo tipo de problema. Mas aumenta, sim, a infraestrutura autônoma, que são empresas públicas autônomas, que funcionam sem ingerência. Elas não aumentam gasto, elas só recebem dinheiro de investimento para iniciar as atividades. Mas elas não aumentam o gasto. Elas não é como um Bolsa Família que você tem que gastar todo mês aquele dinheiro, senão a pessoa volta para a miséria total de novo. Ao contrário, a gente no capitalismo público, a gente gera emprego para essas pessoas e com isso essas pessoas vão poder produzir e gerar a sua própria renda pelo seu trabalho. E aí elas vão ter condições de pagar todos os serviços que elas querem, de ter sua qualidade de vida ampliada, sem precisar ficar se sentindo humilhado por estar recebendo uma ajuda, uma esmola do governo. Ela não precisa dizer que, não, só consigo sobreviver porque o governo me dá essa esmola. Não, hoje eu tenho uma vida digna porque eu tenho um emprego que me paga um bom salário e eu tenho condições de pagar pelos serviços que eu quero. E aí, é claro, a gente tem outras questões de que ela, por exemplo, aumenta a meritocracia, né, no sentido de que resgata a meritocracia que foi perdida no capitalismo vulgar. E a gente tem várias outras questões que a gente vai entrar aí. Então se inscreva aí no canal e acompanha aí, comenta aí, deixa perguntas aí que eu respondo aí nos próximos vídeos. Valeu, pessoal, é isso aí.